Paz e bem. Paz e bem. Eu sou a Rose do Zone. Eu sou o Zone da Rose. Então, hoje é a continuação da Semana Nacional da Família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O nosso tema é família e matrimônio. A família foi criada por Deus para ser uma grande bênção, amá-lo e servi-lo. O matrimônio temos o primeiro passo na constituição da família pela prática do amor e da fidelidade, sendo um dos sacramentos que ajudará ao casal na caminhada pela santificação e de ser parceiros de Deus na criação ao gerar os filhos. A família é o lugar perfeito para se viver na verdade, no amor e na fé, protegendo e fortalecendo cada membro a refletir o amor de Deus. Então, a família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus, que se inicia pelo matrimônio, sendo este um dom de Deus para a santificação dos esposos, quando nos casamos. Jesus Cristo passa a caminhar conosco até que a morte nos separe. Elevemos ao Senhor todos os dias nossas súplicas pela preservação da nossa união como família, para que nos dê sabedoria e forças para nos suportarmos, amarmos-nos, perdoarmos-nos e sermos leais e nos fortalecemos contra as tentações e dificuldades diárias. Então, como nós falamos, que a Rose comentou na sequência, confirmamos que Deus, quando criou o mundo, Ele nos criou o ser humano, criou o homem e a mulher para servir a Deus, para aqui na terra, enquanto nós vivermos por aqui, nós sermos carne da mesma carne, ossos dos mesmos ossos. Isso a gente pode, tá em Gênesis 1:27 e também na sequência está em Gênesis 2:19 e 24, onde se nós somos filhos de Deus, nós constituímos uma família. Essa família é para viver em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, em comunhão com as pessoas, e nós viemos aqui na terra para servir. Então, as famílias têm como, a pedido de Deus, a estarem vendo das necessidades dos outros. Aonde tiver alguém precisando de nós, nós temos que estar ajudando. A nossa vida é servir. Então, os pais sempre acompanhem a vida dos seus filhos. Acompanhem na missa, acompanham na catequese, acompanhem na escola e nunca derem a eles tudo aquilo que eles querem, e sim o que eles precisam. Porque às vezes a gente, na intenção de fazer todos os gostos dos filhos, e aí se perde. E ficam muito bardosos, ou tudo o que verem querem, né? E daí vão se distanciando das coisas de Deus. O matrimônio é o sacramento na relação de amor e fé entre os cônjuges. Para que o matrimônio frutifique, é preciso que os esposos sejam uma só carne, que haja comunhão, ideias e projetos, que sejam parceiros na caminhada,
tendo o propósito de fazer o outro feliz, a exemplo de Cristo e na igreja. O casal precisa saber qual é a sua meta ao navegar pela vida, o caminho de santidade do matrimônio. Na trajetória haverá tempestades, vícios, ideologias, falsas doutrinas, doenças. O que fazer? Tolerar as diferenças, cooperação mútua, fazer uso criativo dos talentos, diálogo e comunhão com a palavra. Assim a família, igreja doméstica, será a morada de Deus e o lugar seguro dos tribulantes. Então, num casal, nunca pode faltar o diálogo. É o essencial para que as pessoas se entendam, se aproximem, se amem, consigam repassar para os seus filhos tudo aquilo que é de bom para a vida, aquilo que a gente ganhou de herança dos nossos antepassados. Então, após a união conjugal, recebemos o sacramento do matrimônio, que é a força de Deus a mostrar ao mundo o amor de Cristo pela igreja. Então, como nós falamos no início, se nós fomos criados por Deus, nós somos filho dele. E aí, enquanto que nós existirmos, nós temos que ser exemplos para os nossos filhos, exemplos para a sociedade e exemplos para dar continuidade no projeto de Deus aqui na Terra. E isso tudo tem um motivo, que é a busca do reino de Deus. Fazer as coisas para o bem, praticar e exercitar o amor, o perdão, a caridade. Sabemos que a caridade é importante na vida das pessoas, aonde ela tem maior força do que a própria oração perante Deus. Então, as pessoas que vivem o amor sendo transparente, os esposos que vivem o amor sendo transparente, demonstram carinho, perdão, fé e caridade perante seus filhos. Durante a nossa vida, enquanto nós estamos em família, os nossos filhos vão se espelhando nos pais. E se nós formos transmitindo para eles as coisas pelo lado ruim, ou seja, utilizando bebidas alcoólicas, não praticando, não indo na missa aos domingos, não fazendo com que os filhos acompanhem na missa, nós estamos não dando bons exemplos. E com isso, eles podem cair sendo levados pela sociedade, pelas coisas ruins que a vida, que o mundo tá trazendo, né? Então, o matrimônio vivido no plano de Deus é um sinal de amor para a formação dos filhos. O casal que recebe o matrimônio não pode haver má fé nem mentiras. E assim constitui-se uma comunhão. Essa comunhão que é uma aliança para toda a vida. Então, o homem e a mulher são parceiros de Deus para criar e educar novos seres humanos, não somente os seus filhos, e sim ao redor, na comunidade aonde vivem. E pós-matrimônio também, nós temos que estar acompanhando sempre as pastorais, trabalhando em função da comunidade, observando os seres aonde precisam de ajuda nossa, nós estamos sempre buscando. A família é o pilar de tudo. Então, como a gente está vivendo isso, nessa semana, a gente gostaria que as pessoas que nos acompanham no Facebook, reflitam conosco
esse assunto que a gente passou aqui. É muito gostoso viver em família. Aí nós, há 3 dias atrás, tivemos o Dia dos Pais. Quantos pais ou quantos filhos que em domingo não tinham seus pais para abraçar? Para mim, particularmente, foi muito... Eu me emocionei muito domingo. A nossa filha, nós temos um casal de filhos, o Bruno e a Eduarda. Ela mora fora, por causa da pandemia, não tem nem ônibus para vir. E nós estamos sem tempo de visitá-lo. E aí foi surpresa para mim que através do YouTube, do Facebook da paróquia, eles fizeram uma surpresa para nós, fizeram uns vídeos, tanto a Eduarda. Então eu me emocionei muito, é muito importante isso. Também, domingo, nas 8 horas da manhã, quando eu recebi uma ligação da minha sogra, falando, uma pessoa de 82 anos, que a gente serve bem mais novo, né? E que eu ouvi dela que estava me dando um abraço e que me amava. Eu nunca tinha ouvido isso dela. Então foi muito gratificante mesmo, tá? Então, nós temos que ser bons exemplos aqui na Terra, para que nós buscamos sempre o reino de Deus e façamos o bem para as pessoas, praticando o bem, praticando a caridade, praticando o perdão. E nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a gente não pode fazer algo que desagrade alguém. Isso torna mal, às vezes para a gente é bom, mas para o outro nem tanto. Vamos então refletir. Temos vivido o matrimônio segundo os desígnios do Senhor? Nossa família tem sido uma morada de Deus? O nosso matrimônio tem sido fonte de santificação? A sua família, a nossa família, tem servido ao Senhor com fidelidade? O que vocês ou nós precisamos fazer como casal para que o seu matrimônio seja até que a morte os separe? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que sejamos os filhos de nossos filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.